Vamos lá, vamos falar sobre a colônia do Brasil, né? A colônia do Brasil que vai de 1530 a 1822, né? E a opção, né? O subtítulo é a opção pelas monoculturas de exportação. O que é as monoculturas? Né? As monoculturas é quando a gente tem aquele pedaço de terra, aquele grande pedaço de terra que só tem um tipo de alimento, né? É muito comum hoje no Brasil a gente ver a soja, né? A soja é uma monocultura, né? São grandes lotes de terra só com soja, né? É, e na colônia do Brasil, né? Essa colônia ela tinha suas monoculturas, né? Que vocês já devem conhecer, né? Do cana-de-açúcar, do algodão, né? Do café, né? Aqui no Paraná. Então, a gente percebe que é muito comum até hoje, né? Essas monoculturas, né? Esse plantio de apenas um alimento, né? E na onde que é feito esse plantio ali na colônia? Nas capitanias hereditárias, né? Primeiramente ali nas capitanias hereditárias. Vocês lembram que tem aquela separação, né, do Brasil, que começa em 1534, né? E ela separa, né, entre os donatários, né? O Brasil ali, né? O Brasil tá aqui, e aí parece que é um pedaço de terra, né? Ele é fatiado, e aí ali ficam os donatários, né? São 14 capitais com 15 lotes de terra, né? Então é muita terra na mão de poucos, né? E aí isso é o que hoje a gente chama de latifúndio, né? E o latifúndio ainda existe, né? Que é essas propriedades com muita terra e geralmente, como já dito, com uma produção só, né? E essa única produção, seja do café, seja da soja, seja de tudo isso, ela geralmente ela contamina aquele solo, né? Aquele solo ele fica preso aquele tipo de cultura, né? E aí ele estraga, né? O solo fica, às vezes, você não consegue plantar mais naquele solo de novo, porque ele fica insustentável, né? Tanto que era comum nessa época eles plantarem em um grande espaço e sabendo que essa terra, depois da colheita, ia ficar mais fraca, eles colocavam em outros territórios ali, né, outras produções, outros alimentos, e assim iam indo em um espaço, em cada espaço, esperando aquele solo voltar ao normal, né? Então era muito comum ter esse espaçamento, né? Então, entendido, né, o que é essa monocultura, entendido o que é esse latifúndio, o contexto da época, né, a gente tem que voltar um pouquinho antes e relembrar que essa não foi a primeira monocultura. Qual que foi a primeira? Foi aquela de 1500 com os indígenas, né? Que ali você tinha o pau-brasil, né? O pau-brasil era aquela especiaria, né, que saía a tinta ali da madeira, que ela ia para a Europa, e aí ela era extremamente cara, né? Era algo raro, né? Era algo muito que as pessoas queriam muito, né? É uma especiaria, né? As famosas especiarias. E quando a gente fala de 1530 ali na colonização, né? A gente está falando aí já não mais do pau-brasil, mas ainda era muito, ele ainda pegavam muito dessa madeira, mas aí a gente está falando das plantations, né? E o que é o sistema de plantations? É o trabalho escravo, né, junto desse latifúndio, né, das capitanias hereditárias,
que começa em 1534, e dessa capitania hereditária a gente tem o latifúndio, e aí a gente tem o interesse em abastecer o mercado externo. Tem que começar entendendo que é muito comum, às vezes, vocês verem em algum lugar ou outro falando sobre trabalho escravo, né? A gente tem que entender que não existia trabalho ali, era compulsório, né? Era você vai trabalhar para mim e você não vai receber nada em troca. Então não era um trabalho, né? Era um regime escravocrata, né? Você impunha fisicamente, né? Por meio de tortura, por meio da degradação dessa pessoa, né? Você só dava um básico do básico do básico para o sustento, e muitas vezes, né, essas pessoas negras até morriam. Então era uma escravidão. Então era mão de obra escravizada, né? A mão das pessoas negras, né? E aí o uso desses escravizados, eles usavam nesses latifúndios para plantar, né? Aí você planta a cana-de-açúcar, que vai percorrer até 1800 e lavar cacetada, como a terra ela como tem essas questões da terra, como tem essas questões de cada espaço desse território do Brasil, a gente entende que haviam produtos que seriam um pouco mais, um pouco menos, né? O algodão, por exemplo, o algodão. A gente lembra da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela necessitava dos produtos têxteis, né? Então, naquele momento, o algodão ficaria extremamente necessário, né? E aí a gente está falando de aí uma necessidade do mercado de ter um produto específico, né? Mas o que se predomina nessa é a cana de açúcar, é o ouro, né? Na hora que na hora que os colonos eles resolvem entrar dentro do território brasileiro, eles vão procurar coisas que estão ali dentro, né? E eles acham ouros, né? Eles acham esses produtos, e aí eles vão exportar para quem? Para a Europa, né? A Europa vai querer esses produtos para eles, né? E essa monocultura colonial que ela usa os escravos, esses escravizados, eles serviam para gerar um acúmulo de capital, porque eles tinham muito lucro, né? Imagina, você explora, né? Você cria uma desigualdade e não tem qualquer sustento, né, para esses escravizados, não tem salário, não tem nada, e eles não recebem pelo que eles estão fazendo, né? Muito pelo contrário, eles são eles dão muito lucro, né? Porque você não paga eles, você dá um mínimo de alimentação para eles, eles mal se alimentam direito, né? Ou seja, eles não têm nenhuma uma alimentação regrada, né? Não tem uma alimentação saudável, nutrientes, né? Então, nutritiva, né? Então, todo esse contexto ele cria ainda mais lucro para esses europeus e para o colono, né? Eu não preciso pagar, não preciso fazer nada, eu só preciso forçar essa pessoa a fazer isso aqui, né? A plantar. Então isso cria um sistema de desigualdade que vai perdurar aí, né? Até hoje, né? A gente está falando ali na teoria, né? A escravidão acaba em 1888, né? Mas a gente entende que as raízes dessa escravidão elas perduram até o nosso 2025, que é quando está sendo gravado esse vídeo, né? Então essas coisas, o regime da plantation, ela tem que ser contextualizada dessa forma, né? Tem que ser visualizada nesse contexto da monocultura colonial, novamente, monocultura colonial, que é o que? Essa plantation. O que é essa monocultura colonial, essa plantation? Ela é o uso de escravos junto desse latifúndio da capitania hereditária,
que gera o interesse em abastecer o mercado externo à Europa. Então ela deve ser vista dessa forma, como um projeto que criava desigualdade, ainda mais desigualdade, mas gerava muito lucro, né? Não só para esse colono, mas para a Europa, né? Afinal, ela não tinha que pagar, né, quem estava de fato produzindo esses materiais, né? Quem estava plantando, quem estava colhendo, quem estava de fato trabalhando, né?